Matheus, eu vou fazer uma série de abdominal para trabalhar meu core, cara. Alguém já disse isso pra ti, ou até mesmo você falou. Então, galera, tem dúvida do que é o core? Por que trabalhar o core? Quais são os benefícios? Segue nesse vídeo aí com a gente. E esse é o nosso quadro Agora Eu Sei. Fala, galera, eu sou o Vinícius. E eu sou o Matheus Prestes. Nós somos aí da equipe Step By. Antes de começar o vídeo, já dá o teu like e inscreve no canal, que vai ter bastante conteúdo interessante, certo? Bom, hoje nós iremos falar sobre o core. O core é um assunto bastante conversado aí no nosso mundo fitness, bastante coisas para conversar sobre. Mas antes de a gente começar esse nosso assunto, esse nosso debate, a gente precisa entender o que é o core, né? Então o core, gente, ele é o núcleo, o centro de gravidade do nosso corpo, e ele é responsável por iniciar muito dos nossos movimentos. Ou seja, toda a funcionalidade que nós temos no dia a dia, como agachar, sentar, levantar, pular, ele parte muito desses movimentos lá do nosso core, ou seja, do nosso centro de gravidade do corpo, certo? Bom, ele é formado, gente, por 29 pares de músculos que estão compondo o complexo lombo-pélvico abdominal. Vini, quando tu fala complexo lombo-pélvico abdominal, aí a gente tem que tomar um cuidado, porque o pessoal esquece do lombo-pélvico. Sempre lembram não do core como um todo, e sim do abdômen. Eu vou fazer abdominal canivete, vou fazer abdominal remador, pensando que eu estou trabalhando no meu core, pensando que com aquele exercício específico para o abdômen, eu estou trabalhando todo um complexo que tu falou agora. Então será que o pessoal sabe treinar isso, sabe diferenciar isso? Exatamente. Isso é um assunto bastante interessante, né, Matheus? Porque se nós formos pensar ali quem compõe realmente o core, quais são as musculaturas, quem são esses 29 pares, a gente tem que lembrar lá que essa musculatura é separada entre músculos locais e músculos globais. A musculatura local é quem estabiliza, a musculatura global é quem gera o movimento. Bom, mas antes então, vamos entender quais são esses músculos, tá? Então os músculos locais, gente, eles são compostos por exemplos multífidos, o transverso do abdômen, diafragma, são os músculos mais utilizados ali, mais comentados da nossa musculatura dos músculos locais. Já os músculos globais, ele pode ser composto pelo reto abdominal, eretores da espinha, oblíquos do abdômen. Então, gente, como exemplo esses músculos, a gente tem que começar a entender, né? Como a gente falou ali, os músculos locais são responsáveis por estabilizar. Então a gente sabe que esses músculos também eles são sempre acionados antes da musculatura global, ou seja, antes de gerar um movimento, aquela musculatura local ela está ali para estabilizar. Ou seja, se ela está estabilizando esse movimento, provavelmente quem vai realizar o movimento não vai estar sentindo dor. Porque vai ter mais suporte. Exato. Ela é mais interna, então ela beneficia suportar essa carga externa que ela recebe. E aí então a gente já pode entrar no nosso assunto, né? Mas, bom, então por que eu vou trabalhar o core? Por que eu vou treinar o meu core? Qual é o objetivo disso? Exatamente algo que a gente já vinha falando, né? Se a gente tem um core fortalecido, principalmente musculaturas locais, a gente já reduz muito riscos de lesões, riscos de quem está realizando esses exercícios de sentir dor, muito frequente dores lombares, justamente por ter um core não fortalecido, um core que não resiste ao movimento. E a gente vê muitos achados, muitos estudos que já nos mostram a relação direta do fortalecimento do core, do fortalecimento do núcleo, né, como tu colocou antes, com lesões principalmente em coluna e membro inferior, que é onde normalmente a gente tem situações de exposição maior. Quando a gente está fazendo um exercício lá, treinando um deadlift, treinando um agachamento, a gente expõe, né, nossas musculaturas, nossas articulações a uma amplitude grande, a uma carga externa muito maior do que o movimento quando eu estou sentado numa cadeira, num aparelho fazendo por mim, aquela geração de força, né? Aquele movimento mais complexo. Então, quando eu estou fazendo esses movimentos aí, ele vai pedir muito do meu core. Se eu não tenho um fortalecimento dessa musculatura interna, como eu vou conseguir estabilizar uma carga externa? Então vamos dar uma olhada aqui na tela, gente, quais são os benefícios que eu tenho em treinar o meu core, tá? Aqui na imagem, gente, tem algumas imagenzinhas pequenas de exemplos de movimentos que a gente faz no nosso dia a dia, que a gente pode estar trabalhando o core. Parece, né? que não, mas tá lá, né? Exatamente. E essas atividades aí fazem com que o músculo do core atue concentricamente, excentricamente ou também isometricamente. Então a gente trabalhando o core dessa forma, a gente tem que entender que ao treinar o nosso core, a gente pode estar aumentando o desenvolvimento de potência, melhorar a eficiência e a estabilidade,
melhorar o equilíbrio, o risco de lesão ali é reduzido, assim como nós já tínhamos comentado, e a melhora das adaptações neurais. Então esses são alguns dos benefícios que a gente pode ter ao trabalhar o core. Bom, falamos ali então sobre os benefícios, mas acho que para a gente entender bem ali por que isso é um benefício para mim, treinar o core, fazer o exercício de core, a gente tem que colocar em prática. Então, colocando uma situação prática ali, por que para mim é um benefício aumentar a minha potência ali no core? Bom, a gente pensando então em praticidade, vamos a um exercício tradicional em todas as práticas nossas, seja esportivo ou seja dentro de casa. O agachamento. O agachamento tem um exercício bem prático, né? Todo mundo faz ele, ou pelo menos deveria fazer. Então a gente pensando no agachamento, seja ele com um peso na frente, seja ele com um peso nas costas, seja ele com uma perna só ou com as duas pernas, a gente tem que lembrar que a gente quer direcionar a nossa força, a nossa potência, a nossa força rápida para a perna. Pensando nesse objetivo aí que a gente falou de núcleo forte, de núcleo ativado, eu preciso produzir força de fora para dentro. Eu tendo meu core ativado, eu vou conseguir direcionar o máximo de força que eu consigo para a minha perna, para subir e descer lá, por causa que eu tenho suporte interno. O outro benefício que a gente trouxe aqui para discutir é a estabilidade. Por que então a gente está fazendo o core ali, a gente está ao mesmo tempo também já tendo benefício à estabilidade? Estabilidade e equilíbrio, né? Continuamos no agachamento. Vamos continuar no agachamento para falar da estabilidade e equilíbrio. A gente tem que lembrar então que quando a gente está fazendo movimentos do dia a dia ou no treino, a gente está recebendo tendências, cargas externas, né? Seja ela da gravidade somente ou um peso, uma carga condicionada. Essas cargas externas, elas nos levam a algumas tendências de movimento, algumas compensações. A gente precisa agir contra elas. Né? Quem que é ali um agente indispensável para a gente agir contra? O core. Voltando ao agachamento lá, eu estou descendo com uma barra nas costas com sei lá quantos quilos em cada lado ali. Uma tendência que a barra vai me levar é que eu dobro a minha coluna, né? Eu preciso ter uma ativação para que eu mantenha a minha coluna ativada e aí eu possa continuar destinando lá, que nem eu falei antes, a força para os membros inferiores. Para a minha coluna não dobrar, para eu não ter essa supercompensação, eu preciso ter ativação do core. Mas ainda falando ali na questão do equilíbrio, né, que é um dos nossos benefícios ao trabalhar o core, e até no exemplo que a gente estava citando do agachamento. Né, a gente pode fazer, por exemplo, um frontal squat, lá, que é um agachamento onde o peso está na frente, ou um back squat, onde o peso está nas costas, está atrás. O que o core, eu tendo o core fortalecido, vai estar me ajudando, por exemplo, a fazer um agachamento com peso na frente ou atrás? Tem diferença? Na verdade, onde está a carga, não. Onde está a carga, e sim... em todos os momentos, tanto no back quanto no front squat, o core vai precisar ser ativado. Então, claro, tem as suas dificuldades no exercício, mas quanto ao core, nós vamos precisar dele nas duas situações. Assim como não só falando da carga, falando das próprias interações articulares do nosso corpo aqui. Eu tenho meu quadril, meu joelho, meu tornozelo, minha coluna participando do agachamento. Eu preciso que eles desempenhem as suas funções, não posso modificar elas. Então eu vou precisar da estabilidade. E aí volta naquele assunto que a gente estava falando, um dos principais responsáveis pela estabilidade. Bom, e também o outro benefício que a gente trouxe aqui é a melhora das adaptações neurais. Mas como assim? Como é que eu trabalhando o meu core eu vou estar melhorando as minhas adaptações neurais? Adaptações neurais nada mais nada menos que a comunicação entre o cérebro e o músculo. Cada vez mais quando o aluno notar aonde ele precisa ativar, quando ele precisa ativar, o que é, né? Quando ele está usando isso, cada vez mais consciência do movimento ele vai ter, cada vez mais força ele vai ter na extremidade, justamente por aquele motivo que a gente estava falando inicialmente lá nos benefícios do suporte interno. Fechar essa questão de benefícios, o treinamento do core nos traz, acho que a gente tem que sempre colocar quem quer fazer esporte, quem quer levar como uma performance, a gente tem que sempre pensar em questão dos riscos de lesões. Tem até a frase ali do Michael Boyle, que ele comenta a gente ter uma força distal, ou seja, uma força que a gente consiga fazer um movimento como empurrar, puxar, né, que são movimentos mais distais, a gente tem que ter força proximal, ou seja, o core principalmente. Senão é que nem ali que ele comenta, né? Senão é a mesma coisa que a gente dá um tiro de canhão ali dentro de um barquinho, né? Bom, então agora a gente entra numa parte da nossa discussão aqui que é extremamente importante, né? Que é o nosso aspecto aí do treinamento do core. Então,
quando que eu vou treinar o core? Como que eu vou treinar e por quê? É sempre bom quando a gente fala em quando treinar, não tem uma receita de bolo. Não tem como a gente afirmar que tem que ser treinado um treino específico de core antes ou um treino específico de core depois. Porque durante eu também vou estar usando ele, né? Algumas escolas aí, principalmente do fisiculturismo, trabalham depois, né? Porque eles procuram isolar muito as musculaturas, treino destinado para tal musculatura. Um dia de treino só para o abdômen, um dia de treino só, né? Outras escolas já trazem, como o cross-training, por exemplo, o crossfit é um exemplo, já trabalham o core no início do treino, com o padrão já no aquecimento. Então, não tem como a gente dizer assim o que é uma receita de bolo ou a melhor. E sim, depende do que se acredita. Eu falei do fisiculturismo porque eles acreditam em isolar a musculatura. E eu falei ali também da parte do cross-trainer, do treinamento funcional, que usa no aquecimento, justamente até para a gente ter aquele padrão de comunicação que a gente estava falando antes. Core ativado, recrutamento de fibras maior, e daí a gente vai conseguir ter depois uma facilidade da produção de força de dentro para fora, que a gente falou. Não tem um certo e errado no quanto, e sim escolas diferentes. E aí a gente pode entrar na parte do como treinar, né? Tem algumas separações, tem algumas diferenças entre o treinamento de estabilidade do core e tem diferenças também para o treinamento de força do core, né? Obviamente, como a gente já vinha dando exemplos, o agachamento ele é um exercício que exige muito da estabilidade do core e ao mesmo tempo exige muito também da força do core, né? Mas a gente tem que entender que tem diferenças no treinamento de estabilidade para o treinamento de força. Então, por exemplo, no treinamento de estabilidade, né, a gente vai utilizar normalmente movimentos lentos. Pode ser um movimento concêntrico, ele ser lento, ou também a gente trabalhar com bastante isometria, né, que é, por exemplo, ali um treinamento de estabilidade do core. E o treinamento de força, a gente tem que trabalhar aí com movimentos mais intensos e com alguma sobrecarga, né, para a gente conseguir trabalhar então essa parte de potência, essa parte de força do nosso core, que é o que a gente também já vinha comentando. Então, sempre a gente vai ter ali a estabilidade para a gente conseguir produzir a força, né? Então a gente não pode querer falar sobre as diferenças, mas também separar as duas. A gente tem que saber que a gente sempre vai ter eles... Integração. A gente sempre vai ter uma integração. Exemplo, o agachamento, né? O agachamento então, ele é um exercício bem simples, né, para a gente entender que ao mesmo tempo a gente consegue trabalhar a estabilidade do core e ao mesmo tempo a força do core. Então, galera, agora que a gente já fez aí toda essa parte teórica, né, essa falação aí, vamos para a aplicação, né? Vamos entender como que a gente vai colocar isso aí na prática. Vem conosco! E aí, galera, tudo certo? Bom, essa semana aí quem acompanhou nossos stories, os nossos destaques, viu ali a hashtag Agora Eu Sei. Essa hashtag aí, gente, nós vamos sempre trabalhar sobre um tema. E essa semana o tema escolhido foi o core, tá? Então, para quem acompanhou bastante aí, viu que a gente debateu que o core não é só abdômen. E agora também nós vamos ter uma demonstração de treinamento com o Matheus, treinamento incompleto, sem trabalhar somente o abdominal.